Ok, pessoal, depois de nós termos visto a parte teórica, chegou o momento que as pessoas mais gostam, que é a parte da execução aqui dos nossos códigos. Bem, hum, eu tenho já o champ ativo, está aqui. Ativei o Apache e o MySQL, mas vocês podem só ativar o Apache, não faz mal, porque não, nessa aula não iremos usar o banco de dados. Hum, Vocês aí já têm o champ, vamos supor que tem ou assumir que tem o champ instalado. Nesse momento, precisam ter o champ instalado para conseguirem executar o código que nós vamos fazer aqui. Não vamos precisar, nesta primeira fase, nesta primeira aula, usar o Composer. Bem, nós vamos criar uma classe para darmos o exemplo da classe. Vamos criar uma classe usuário.php. Ok, nós temos aqui a classe usuário.php. Vamos abrir o PHP e aqui nós vamos criar a nossa classe. Bem, tenham em mente que o nome do ficheiro que está aqui será o mesmo nome da classe. Conseguem ver aqui? Esse é o padrão. Por exemplo, se tivéssemos aqui e tem mais, o nome da classe deve ser sempre com a inicial maiúsculo. Se forem, por exemplo, dois nomes, tipo eh, usuário cadastrado, então o U da primeira palavra tem que ser maiúsculo e o C, nesse caso que seria cadastrado, da segunda palavra também deve ser inicial maiúsculo. Então, vamos dar sequência. Vamos criar aqui a nossa classe usuário. Ok. Então, nós temos aqui a nossa classe criada e dentro dessa classe onde vai se passar a mestria. Nós vamos aqui onde vai estar todos os códigos. Por exemplo, em caso de usuário é a classe. Os métodos seriam, por exemplo, cadastrar, editar, apagar, eh, mostrar. Então, seriam, ou listar, seriam essas informações que nós teríamos aqui. Nós podemos criar, por exemplo, nesse momento, um método que seria método público, eh, function, cadastro. Os métodos não precisam ser, ou melhor, os métodos podem ser tudo minúsculo, não precisa colocar inicial maiúscula por ali. O método escreve-se na normalidade. Apenas as classes é que devem ter a inicial maiúscula. Agora, de modo a seguir o padrão, o famoso padrão PSR4, depois investiguem sobre isso, sobre PSR4. Por exemplo, aqui, se tivesse uma segunda palavra, que seria usuário, eu devo colocar a inicial maiúsculo, ou seja, cadastrar usuário, mais ou menos assim. Até podemos deixar assim para vocês terem mais ou menos a ideia, né? Eu devo escrever assim. Esse é o padrão do PSR4. Depois investiguem sobre isso. Ok, aqui vamos apenas dar um print aqui para termos certeza que a nossa classe está funcionando corretamente quando for chamada, quando for instanciada e o nosso método também está a ser carregado. Então vamos colocar esse usuário cadastrado com sucesso. Ok. Então nós temos aqui a nossa classe criada, temos aqui um método também. Agora vamos instanciar esse método. Como é que nós vamos fazer isso? Para chamarmos esse método, nós vamos precisar de um arquivo aqui, index.php. Lembrando que nós estamos apenas a fazer um exemplo simples, não vai envolver o Composer, é apenas para entendermos como é que funciona que funcionam as classes, né, e os métodos. Ok, então nós temos aqui o index, eu posso eh, ter aqui, ok,
a estrutura HTML, a página vai ser tipo cadastrar usuários. Ok. E aqui nós vamos abrir e fechar o PHP por se tratar de uma página HTML. Então temos que abrir e fechamos o PHP. Ok. Pessoal, então agora vamos. O que é que nós queremos? Queremos instanciar esta classe, usuário. Lembrando, vocês podem também documentar, podem criar uma documentação aqui, por exemplo, podem colocar classe responsável por manipular não por manipular os dados do usuário. Ok. Aqui, vamos colocar o autor, ou melhor, por padrão, deve ser escrito assim. Opa. Ok, está correto. Ok. Aqui também podemos colocar, vamos colocar uma data. Por exemplo, hoje vamos colocar uma data 2020. Ok. Então, nós temos aqui a nossa classe, que é responsável de manipular os dados dos usuários. Agora, vamos nos procurar instanciar. Como é que nós vamos fazer isso? Primeiro vamos procurar buscar este arquivo, que vamos usar esta função require. Tem aí. Ok, se derem conta, o editor já está auxiliar aqui, né? A classe é esta, vamos buscar. Tudo bem. Agora vamos procurar instanciar. Vamos instanciar a classe para ver se ela vai aparecer aqui. E a classe aparece aqui. Tem toda a informação, inclusive o autor. Tem toda aqui classe responsável por manipular os dados do usuário. Então vamos adicionar esta classe e agora, nós também vimos, quando falamos da parte teórica, vimos a questão dos objetos. Objeto. Então, o que é um objeto? O objeto é praticamente o responsável por acessar as informações que estão aqui na classe, ou seja, todos esses métodos serão atribuídos ao objeto. Por exemplo, a classe toda instanciada vai ser atribuída ao objeto, de modo que sempre que tivermos que chamar algum desses métodos aqui, porque aqui, por exemplo, podemos ter mais métodos, podemos ter o método cadastrar, vou adicionar aqui também o método listar, método listar usuários. Aqui vamos colocar lista de usuários, ok? E a partir daqui, eu tenho, por exemplo, dois métodos. A partir daqui, eu vou instanciar a classe usuário, mas essa informação toda eu vou atribuir a um objeto usuário. Então, este objeto é que vai ser chamado. Por exemplo, eu quero cadastrar usuários. Então, qual é o método responsável? É este. Agora, eu vou chamar este método aqui, por exemplo. Eu posso colocar aqui, criar uma variável, cadastro usuário, ok? E pego um objeto usuário e qual seria o método responsável? O método responsável é esse, cadastrar usuários. Então eu vou
tiverem para aqui, tem essa informação, cadastrar usuários, esse é o método. Cá vem a importância da documentação. Por exemplo, se nós colocássemos uma documentação aqui, se colocássemos uma documentação aqui, ela aparecia as informações todas para eu ter certeza, para eu ter certeza que estou a adicionar o método correto, mas o código ainda é pequeno, não temos informações muito grandes. Eu sei que o método é este, então vou adicionar este primeiro. Quer dizer, aqui a variável cadastrar usuário recebe o objeto usuário instanciando aqui o método cadastrar usuário. Agora, o que é que nós queremos fazer? Eu quero saber se está correto, né? Por exemplo, eu posso imprimir aqui uma mensagem. Ok, agora vamos acessar o nosso navegador. Por exemplo, vocês têm aí, vocês sabem onde colocar, onde abrir a vossa pasta. Eu, por exemplo, aqui a minha pasta está em htdocs, né, onde tem que estar no champ. Se vocês abrirem aqui a pasta champ, tem aqui a pasta htdocs. Temos aqui, por exemplo, hein, ok? Temos aqui e aqui temos a nossa aula 1. Nessa pasta não estou a trabalhar. Então é a mesma pasta que eu vou acessar aqui no navegador. Dentro dessa pasta, então esta aqui, aula 1. E aqui temos o usuário cadastrado com sucesso. Quer dizer que o nosso código está a funcionar corretamente, sem qualquer problema. Por exemplo, se eu quiser instanciar ou buscar, por exemplo, o método listar, buscar o método listar usuário, e temos aqui lista de usuários. Então é assim que funciona. E o código fica muito mais simples, muito mais bonito, muito mais organizado, sem aquela confusão toda que nós já conhecemos. Né? Ok, então, pessoal, é isso. Eu acredito que vocês conseguiram dominar. Na próxima aula vamos começar a estruturar o nosso código e trabalhar muito mais. Espero que tenham absorvido os conhecimentos que aqui foram passados. Então, estamos juntos, pessoal.